eu sou a professora Rislaine e vamos a mais uma classe de língua espanhola. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as técnicas de leitura e vamos falar especificamente sobre a leitura rápida, certo? Então, a gente vai aprender aí um pouquinho como fazer leituras, certo? Algumas técnicas de leitura e especificamente sobre as leituras rápidas, né? Vamos aprender algumas estratégias que eu posso utilizar para aí aplicar as leituras rápidas, certo? Então, vamos começar comentando aí um pouquinho, certo? Sobre estabelecendo objetivos e níveis de compreensão, certo? Lembrando, que o que a gente vai aprender aqui hoje, eu posso aplicar para qualquer tipo de leitura, seja para leitura em língua estrangeira, no nosso caso, a língua espanhola, certo? Ou também para a língua materna, certo? Porque essas técnicas eu posso utilizar para qualquer tipo de leitura, tá? Toda leitura, ela deve ter um objetivo. Lemos porque queremos algo da leitura. Às vezes, somos levados a ler por motivos práticos e bem definidos, como quando consultamos o dicionário para encontrar o significado de uma palavra. Outras vezes, nosso objetivo se define de modo inconsciente. Assim, por exemplo, lemos em busca de fatos quando olhamos o noticiário do jornal. Também lemos textos sobre assuntos relacionados à nossa área de interesse, em busca de novas ideias. Então, toda leitura, ela vai ter um objetivo específico, certo? Ou eu vou ler por prazer, ou eu vou ler aí porque estou procurando alguma informação, certo? E cada leitura dessa que eu vou fazer, ela vai ter aí uma forma, né? Eu posso dar mais atenção ao texto, né? Ou simplesmente correr os olhos em busca de alguma informação. E é a partir desse objetivo de leitura que eu vou aí estabelecer a minha técnica de leitura, certo? Então, vamos comentar agora sobre as técnicas de leitura, tá? É muito comum e existem duas técnicas aí que são mais utilizadas para a leitura de texto, segundo alguns estudiosos, que são o skimming e o scanning, certo? São dois nomes em inglês, certo? Mas que eu posso utilizar para qualquer tipo de leitura, como eu comentei com vocês anteriormente, certo? Eu posso aplicar na leitura na língua espanhola, como na língua materna ou como no inglês também, certo? Vamos conhecer primeiro o skimming. O que seria o skimming? O skimming nada mais é do que fazer uma leitura rápida do texto para captar os conceitos e as ideias principais. Ou seja, você faz uma exploração geral do texto sem se deter em um ponto específico. Está, neste momento, buscando a ideia geral do texto. Então, sempre esse skimming vai ser buscar a visão geral do texto sem que eu me detenha em um ponto específico, certo? Eu quero saber a informação geral que o autor vai me passar. Quando lemos desta maneira, rapidamente nós vamos fazer o quê? Passamos os olhos pelo título, certo? Lemos os parágrafos, o nome do autor, a fonte, etc. Então, sempre é importante, quando eu for fazer uma leitura aplicando o skimming, primeira coisa é ler o título, certo? Não posso pular o título. Por quê? Porque o título ele é como se fosse um breve resumo do que vai ser tratado no texto, certo? Lemos os parágrafos, certo? O nome do autor, porque geralmente a gente pode ter conhecimento de quem é esse autor e já sabemos mais ou menos do que ele vai escrever, né? E a fonte, porque a fonte vai me dizer se ele é um texto jornalístico, se ele é um texto retirado de uma revista e por aí adiante, certo? Quando terminamos a leitura, saberemos do texto, do que o texto trata como um todo, né? Ou seja, a visão geral do texto, certo? Então, esse é o skimming, certo? Uma visão ampla do texto, certo? Sem eu me deter em um ponto específico. Já o scanning, né, ele também envolve dar uma lida rápida, mas usamos essa estratégia aí quando queremos encontrar algo específico no texto, certo? Então, agora eu vou me deter em um ponto específico do texto. Isto é, nós sabemos o que estamos procurando. É exatamente o que fazemos com o scanner, quando queremos copiar um texto. Selecionamos uma informação específica e nos fixamos nela. Quando isso ocorre? Isso ocorre principalmente quando eu primeiro leio as perguntas de interpretação e vou ler o texto já direcionado, sabendo o que vai me ser cobrado lá na frente, certo? Então, eu primeiro leio as perguntas, certo? Vou saber o que estão me perguntando, o que vai me ser cobrado, e eu vou fazer essa leitura aplicando o scanning com uma leitura guiada, direcionada, já procurando, certo? O que está me sendo cobrado lá na frente. Além do skimming e do scanning, também vamos comentar um pouquinho sobre inferências, certo? Inferências que eu posso fazer também nas leituras, certo? O que seriam essas inferências? Elas permitem captar o que não está dito no texto de forma explícita. A inferência é aquilo que lemos, mas não está escrito.
são adivinhações baseadas tanto em pistas dadas pelo próprio autor do texto, como em conhecimentos que o leitor possui. Então, é muito importante a gente ter um conhecimento de mundo amplo, certo? Porque eu posso inferir coisas a partir do conhecimento que eu já tenho, né? Mesmo que o autor aí não tenha escrito no texto. Às vezes, essas inferências de interpretação do texto confirmam, e às vezes não. De qualquer forma, não são adivinhações aleatórias, né? Não são coisas que a gente adivinha do nada, são coisas que a partir do nosso conhecimento ou de algumas informações que o autor vai dando, a gente consegue inferir, né? Chegar a essa conclusão. Além do significado, inferimos também palavras, sílabas ou letras, certo? Então, ó, vamos ver alguns exemplos aí que eu posso utilizar para aplicar as inferências, ó. Inferências. ¿De quién hablo? ¿Certo? Me corrigió las actividades y no habla fallado ninguna. Esa mañana yo había trabajado mucho y ella me felicitó por mi trabajo. E aí eu tenho vários profissionais, né? Policia, perro, camareiro, ladrão, maestra, técnico, peluqueira, mamá e carreira, certo? Então, ó, aqui é importante eu conhecer a língua espanhola, certo? Para saber aí quais são os vocabulários que estão sendo utilizados e ter um conhecimento de mundo para saber que nesse texto aí estão falando sobre quem? Sobre maestra, certo? Então, a partir dos meus conhecimentos, eu sei que aí está se referindo a maestra, certo? Outro exemplo que eu tenho aí, ó. Una larga exposición al puede perjudicar la piel, certo? A partir do meu conhecimento de mundo, eu sei que se eu ficar exposto a que vai prejudicar a minha pele? Vou ficar exposto ao sol, certo? Então, ó, com esse meu conhecimento de mundo que eu tenho, certo? Que eu sei que ficar exposto ao sol vai fazer mal para minha pele, eu posso inferir que a palavra aí que estava faltando seria sol, né? Outro exemplo, ó. En una biblioteca, los libros son de acuerdo con el asunto, título e autor. Então, se eu já fui a uma biblioteca, se eu tenho esse conhecimento de mundo relacionado aí, eu sei que os livros são o quê? São ordenados, certo? Organizados, certo? Então, a frase ficaria, ó, en una biblioteca, los libros son ordenados de acuerdo con el asunto, título e autor. Então, ó, observa que eu consigo fazer inferência a partir desse conhecimento que eu tenho, certo? E é necessário, no caso da língua estrangeira, ter o conhecimento dos vocabulários da língua, certo? Outro assunto muito importante quando a gente fala de técnicas de leitura ou de leitura rápida são as palavras-chave, certo? Ó, pode ser uma dica útil reparar que quando as palavras são repetidas muitas vezes no texto ou sinônimos dessas palavras, estas podem estar diretamente ligadas à ideia central do texto. Então, se eu vou interpretar um texto e eu observo que o autor repetiu muitas vezes a mesma palavra, ou que ele utilizou sinônimos dessa palavra, ou geralmente essa palavra está lá no título, essa pode ser uma palavra-chave, né, que vai me ajudar na hora da compreensão, da interpretação. E é muito importante aí eu conseguir identificá-las, né, para ajudar aí a minha interpretação. Uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto, né? Então, ela vai fazer um resumão aí do assunto do texto, né? O que o autor quer falar, qual é o assunto que o autor está tratando. Identifica ideias e temas importantes. O único parágrafo pode conter várias palavras-chave. Vamos aí para as atividades então, ó. Aplica a inferência para dizer de que se habla, certo? Ó, eu tenho aí, ó. El médico me recomendou ponérmelas para ler, ver a televisão e conduzir. Senão, não iba a ver bem, certo? Então, eu tenho aí, ó, uma instrução do médico que diz que ele recomendou a pessoa utilizar isso para ler, para ver televisão e para dirigir. Senão, essa pessoa não vai ver bem, certo? E aí, ó, eu tenho os vocabulários, que é importante eu conhecer na língua espanhola, ó. Tenedor, o que seria o tenedor? O tenedor é um garfo, né? Então, será que o garfo seria uma recomendação do médico? Sombreiro, o que seria um sombreiro? Ó, chapéu, certo? Será que o sombreiro seria a recomendação do médico para esse caso? Sandia, a sandia é uma fruta, melancia. Será que seria a recomendação do médico? Guitarra, a guitarra é o quê? O violão, certo? E aí, será que seria a recomendação do médico? Abrigo, quando eu coloco aí quando está fazendo frio, certo? E por último eu tenho gafas, ó. O que seriam as gafas? Os óculos, certo? Então, o médico me recomendou para eu colocar antes de ler, para ver televisão, dirigir, senão não vou ver bem. Qual seria então, ó? As gafas, certo? Então, ó, apliquei a inferência a partir do meu conhecimento de mundo que
provavelmente o médico seria essa a recomendação dele, e eu preciso conhecer o vocabulário da língua espanhola para saber que gafas se refere aos óculos, certo? Vamos a mais uma, ó. Sacó un conejo del sombrero y luego hizo un truco con las cartas, certo? Sacó um conejo, certo? Um coelho de um chapéu, né? Sacó um conejo de um sombrero e luego hizo um truco com as cartas. Quem seria essa pessoa? Seria um guitarrista, um teleoperadora, um cozinheiro ou um mago? Então, ó, a partir do meu conhecimento de mundo, aplicando a inferência, eu sei que é o mago, certo? Que poderia fazer um truque como esse. Vamos ver outro, ó. Quando se me averia el coche, llevo... Não, perdão. Quando se me averia el coche, llevo el coche ali para que me lo arreglem, certo? Quando se me averia, o que seria me averia? Quando se esculhamba, certo? Quando não funciona el coche. Eu levo ele para onde? Para que conserte, para que me lo arreglem. A la gasolinera, será? A la panaderia, ó, para comprar panes, chamamos panaderia. Al mercado, al taller, al concesionário, al hospital. Então, ó, das opções que eu tenho aí, o certo seria talher, certo? Então, por isso que é importante conhecer o vocabulário da língua espanhola, porque talher se refere ao quê? À oficina mecânica, certo? Vamos mais uma. Aplica ele scanning, certo? A técnica de leitura que a gente viu, que utilizamos aí para leitura guiada, quando eu vou me deter em um ponto específico, certo? Então, ó, isso ocorre quando eu leio a questão antes, né? E aí eu vou fazer a leitura já sabendo que está me sendo cobrado. Então, vamos ver aí a pergunta, ó. Que espaços públicos crees que são interessantes para exponer este tipo de arte? E aí eu tenho 4 opções, ó. Letra A, muros com autorização del dueño. B, cualquier lugar de la ciudad. C, en paredes de prédios oficiales. E D, não importa el lugar, é permitido em todos, certo? Então, eu sei que vai falar sobre arte, sobre alguma coisa aí o texto, né? E eu preciso saber qual é a resposta correta disso aí. Eu tenho que buscar, ó, quais espaços públicos são interessantes para exponer este tipo de arte, certo? Então, aí temos um texto, ó. Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Texto de Anderson Melo Bernardino, 30 anos, gerente de inventário, certo? El grafite es una manifestación de arte en espacios públicos y está directamente relacionado a varios movimientos, como el hip hop, que es la forma de expresar la realidad que vive en todo el mundo. Las desventajas, vivir en los tugurios, la opresión y también refleja la realidad de las calles. El grafite de los brasileños es reconocido como uno de los mejores en el mundo. Desafortunadamente, mucha gente no sabe la diferencia entre el grafite y vandalismo. La diferencia del vandalismo, que mina la propiedad pública, causa contaminación visual y algunos son usados por pandillas para marcar el territorio con símbolos plasmados en las paredes, edificios, monumentos e carreteras públicas, certo? Então, ó, aí está o texto. Fizemos a leitura guiada, certo? Porque a pergunta tinha aí anteriormente. Então, ó, para responder ela, qual seria a resposta correta? Seria a letra A, como vimos no texto, né? Muros com autorização del dueño, né? Para exponer el grafite, certo? E, para finalizar a nossa aula, certo? Vamos só comentar aí um pouquinho, ó. Para estabelecer uma leitura rápida, é importante observar rapidamente o título, subtítulo, figuras, tabelas, gráficos, layout e fonte. Tudo isso são informações imprescindíveis quando eu vou interpretar um texto, certo? Em seguida, utilizando o seu conhecimento de mundo e ou técnico, faça previsões sobre o provável assunto do texto. Ou seja, eu vou fazer inferências, tá bom? Vou inferir sobre o assunto a partir do título, da fonte, certo? Do autor, tudo isso vai me ajudar a inferir algumas informações. Além disso, corra os olhos sobre o texto, observando de modo especial os cognatos, certo? Que são aquelas palavrinhas que parecem uma coisa, mas não são, né? Que no caso do português ocorre, com os português com o espanhol ocorre muito, né? São idiomas muito parecidos, mas muita coisa nos confunde aí, certo? Neste estágio, procure se concentrar nas informações que você é capaz de reconhecer. Não se prenda a detalhes nem a vocabulário que você desconhece, certo? Não fique aí fixado nisso. Continue a sua leitura que você pode conseguir aí o entendimento dessa palavra, do vocabulário a partir da leitura, certo?
Com base nesta primeira leitura superficial, verifique se suas hipóteses quanto ao texto estavam corretas. Habitue-se a identificar e até a circular palavras-chave de cada palavra, isto é, aquelas que têm maior peso na construção de significado dos parágrafos. Lembrando que para uma boa leitura ou para uma boa interpretação, certo? Eu nunca posso ler o texto somente uma vez, sempre é necessário mais de uma, certo? E eu aplicando essas regrinhas ou essas técnicas que aprendemos hoje, a gente vai conseguir sempre estabelecer uma boa leitura, certo? E as estratégias de leituras rápidas, certo? Esta foi a classe de hoje, muitas graças e hasta la próxima.